Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 5, versículo 25. Vou ler o 25, o 26 e o 27. Que diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quando tinha, nada lhe aproveitando, isso antes de ir a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Amém? Irmãos, entrando um pouco nessa história, muitas pessoas conhecem um pouco sobre a mulher do fluxo de sangue. Não fala sobre o nome dela na Bíblia, mas muita gente já escutou falar sobre essa história da mulher do fluxo de sangue. Entrando um pouco nessa história, nós podemos ver que essa mulher ela padecia 12 anos desse fluxo de sangue. Ela tentou de qualquer forma para poder, gastou tudo que ela tinha para poder algum dos médicos dar alguma notícia, falar que ela poderia ser curada, mas nenhum médico tinha resposta sobre o que estava acontecendo com ela. Então, creio eu que essa mulher com esse fluxo de sangue, ela já estava fraca, porque 12 anos, uma mulher abastecer de um fluxo de sangue, sangrar 12 anos, é só misericórdia de Deus. Só misericórdia de Deus. Então, eu estava estudando um pouco em casa sobre essa história, conheço pouco, né, não fui um pouco a fundo. E eu vi o que na história, o que essa mulher passou. Ela havia 12 anos com esse sangramento, gastou tudo que ela tinha para poder ser curada. Nenhum dos médicos tinha resposta sobre isso. Trazendo um pouco para os nossos dias de hoje, eu vejo que essa mulher, ela não desistiu. Ela não desistiu, ela sofreu por 12 anos. Por 12 anos, ela gastou tudo o que ela tinha. Eu trago hoje para os dias de hoje que, muitas das vezes, a gente cai numa enfermidade que, às vezes, a gente tem medo de chegar a Jesus. Pedir a Deus que possa nos curar. Que nem eu vejo, minha mãe mesmo. Minha mãe, ela tem vários problemas de saúde. Ela já liga para mim, já chorando, falando que está com problema assim. Eu falo com ela: mãe, a senhora tem que confiar no único que cura, que vai curar a senhora, que vai salvar a senhora, que é Jesus. Aí ela fica com essas dúvidas. Muitas das vezes somos nós. Vivemos com essas dúvidas. Será que Deus vai curar? Poxa, eu já estou há tempo com essa doença. Mas será mesmo que Deus vai curar a gente? Será mesmo que, se eu fazer um propósito com Deus, será que Deus vai tirar isso que eu tenho? A gente não devemos ficar na dúvida. Porque essa mulher, ela teve um ato de fé. Ela acreditou que, se ela fosse até Jesus, ela sabia, as pessoas falando, ela sabia que ali ia passar um profeta que fazia milagres, que curava. Então, ela teve um ato de fé. Então, por ela ter gastado o dinheiro dela todo, né, para esses médicos tentar curar ela, ela não curou. Ela ouviu falar que por ali ia passar o Messias. Um profeta que curava, um profeta que curou morto, né? Então, ela falou assim, então, mesmo com medo, porque naquela época,
as mulheres que eram assim, elas não poderiam sair na rua porque elas eram impuras. Elas eram impuras, elas não poderiam sair na rua. Então, ela, mesmo com esse ato de fé, ela falou assim, não, eu vou. Eu vou porque eu sei que aquele homem vai me curar. Ela foi com ato de fé. Muitas das vezes a gente tem que também ir com esse ato de fé. A gente tem que acreditar, a gente tem que falar assim, não, eu sei que eu estou com essa enfermidade, mas em nome de Jesus, Deus ele vai me curar. A gente tem que ter esse ato de fé que essa mulher teve também. Porque 12 anos, irmão, não é 12 dias. 12 anos não é 12 dias, 12 anos é 12 anos. Ela sempre ficou, com 12 anos, ela com essa enfermidade. Aí eu vejo aqui que ela foi até Jesus, mas ela vendo aquela multidão, que aquela multidão estava muito imensa, aí ela pensou o quê? Eu não vou conseguir chegar até Jesus. Eu não vou conseguir chegar para falar com Jesus. Mas mesmo assim, ela falou assim, não, hoje eu vou ter que sair com a minha vitória. Hoje eu vou ter que colocar, ou pelo menos tocar na veste dele, eu vou ser curada. Então foi ela. Ela foi, mesmo com muita fé, ela pegou, tentando passar na multidão, ela não conseguiu. Mas o que ela fez? Ela se lançou. E por ela se lançar, ela conseguiu tocar na veste de Jesus. E por ela tocar na veste de Jesus, ela sentiu que ela foi curada. Então Jesus, vendo que dele saiu virtude, ele pegou, perguntou para os seus discípulos, quem me tocou? Aqueles discípulos vendo que muita gente estava tocando nele. Eu falei, Jesus, mas muita gente estão tocando no Senhor. Como o Senhor está falando que alguém te tocou? Ele falou assim, não, pois de mim saiu virtude. Então aquela mulher lá ajoelhada, vendo que aquela enfermidade de 12 anos tinha passado, tinha saído dela, ela com muita vergonha, porque, né, de ser julgada, de ser criticada por causa disso, mas mesmo assim ela falou, eu toquei no Senhor. E Jesus, pelo aquele ato de fé que ela teve, Jesus falou com ela, chamou ela de filha, e Deus admirou pela fé que ela teve, pela a força de vontade de ela ter, porque ela estava fraca. Então, pela força de vontade de ela ter saído do lar dela para poder chegar naquela multidão e ainda fraquinha, chegar e tocar em Deus, em Jesus, ela teve a fé dela. Então, muitas das vezes a gente também a gente tem que chegar, falar com Deus também. A gente tem que ter o nosso momento com Deus, pedir a Deus para poder nos curar. Entendeu? Porque muitas das vezes nós colocamos, eu não vou para a igreja porque eu estou enfermo, né? Porque eu estou com uma dor de cabeça aqui, uma dor de cabeça ali. Mas a gente tem que ver o que essa mulher passou, 12 anos. A gente tem que ver o que Jesus passou naquela cruz. Jesus, ele foi sacrificado, né? Muitas das vezes a gente batemos nossos pés, ai, doeu. Mas se coloca no lugar de Jesus. Ele sofreu por nós. Ele morreu por nós. Ele sabia tudo que ele ia passar para poder o quê? Trazer a esperança para a gente poder, lá na frente, por mais que nós somos falhos, por mais que nós somos pecadores, mas Deus, ele tem a esperança em nós. Porque, por mais que a gente erra, Deus, ele sabe, conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente. Entendeu? Então, Deus falou muito profundamente no meu coração. Eu não queria estudar essa palavra, mas eu falei assim, não, se eu estou com essa vontade no meu coração de falar sobre a mulher do fluxo de sangue, eu vou falar. Até eu falei com o pastor, eu vou estudar mais, porque eu sei que eu posso melhorar nas minhas pregações,
A gente tem que estudar, a gente tem que falar do amor de Cristo, porque muitas das vezes, por falta nossa de... eu não quero ter oportunidade, eu não quero falar nada na igreja. Mas muitas das vezes a gente tem uma oportunidade de falar algo que está no nosso coração. Às vezes a gente tem que pensar que uma pessoa está precisando dessa palavra. Então a gente não devemos rejeitar. Eu falei com o pastor que eu vou começar a estudar mais para poder começar a pregar, porque eu tenho um chamado. Acredito também que os irmãos têm um chamados. E a gente não devemos ser fraco, a gente devemos ser forte, porque a gente está vendo muitas das vezes as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Eu sei que vai bater esfriamento para a gente não poder vir para a casa do Senhor, vai bater desânimo, vai acontecer várias coisas para a gente deixar de vir para a casa do Senhor. Mas eu peço aos irmãos que, mesmo que venha tristeza, desânimo, faz uma forcinha para poder vir para a casa do Senhor, porque aqui a gente se enche. Aqui a gente se enche da presença de Deus. E eu fui ver que essa mulher, a gente, hoje em dia, a gente precisa vencer barreiras, procurar ajuda, porque muitas das vezes a gente não procuramos ajuda. Muitas das vezes a gente está passando por problema dentro do nosso lar, está passando por enfermidade, mas a gente não procuramos ajuda. A gente prefere ficar na nossa, passando pelaquela peleja, mas a gente não procuramos ajuda. Acho que a gente tem que procurar ajuda. Por mais que a gente pede direção a Deus, a gente pede a Deus para poder nos ajudar, mas também a gente tem que procurar ajuda com nossos irmãos também em Cristo. Vencer barreiras. Temos que cada dia vencer barreiras. Cada dia a gente tem que vencer barreiras. Vai vir cada luta, vai vir cada prova. Tá doendo, mas vamos passar vencendo. Vamos passar acreditando que Deus, lá na frente, Ele vai dar com a nossa vitória. Vamos acreditar no poder de Deus, porque muitas das vezes a gente não acreditamos que Deus pode curar, que Deus pode fazer. Mas eu quero comprar esse carro. Mas eu não sei se eu vou conseguir comprar esse carro. A gente tem que confiar. A gente tem que confiar que se a gente confiando, Deus, Ele vai mandar a resposta. Eu vi uma pregação de uma pastora, ela falando que ela não tinha dinheiro nenhum. Ela passava em frente à rua e vinha uma casa e ela falava só, essa casa vai ser minha. Eu não sei como Deus vai agir, mas essa casa vai ser minha. Ela profetizou, ela teve um ato de fé. Ela profetizou. E ela estava falando que passou na rua, a dona da casa estava lá, e ela falou assim, a senhora está vendendo essa casa? Ela falou assim, tô. Ela falou assim, não sei como, mas eu estou pedindo a Deus que essa casa vai ser minha. Não tenho dinheiro para poder dar para a senhora, mas essa casa vai ser minha. Aí a mulher vendo, que o ato de fé que ela teve, ela falou que a dona da casa foi para a igreja, que a dona da casa é evangélica, e Deus falou com ela lá, entrega a chave para essa mulher. E entregou a chave para ela, e ela falou assim, a gente tem que ter um ato de fé. Eu tenho meu ato de fé. Eu tenho, como eu falei com meu esposo, sei que esse mundo ele não tem nada a oferecer a gente não tem que se apegar às coisas desse mundo, mas eu falei com ele, mas enquanto a gente está aqui, eu sei que a gente precisa de um carro, a gente a moto é perigoso, para as crianças virem, é perigoso, mas eu falei com ele, eu sei que a gente vai conseguir nosso carro. Ele, mas tem que juntar. Eu falei assim, calma. Eu falei assim, você não está tendo fé não, homem? Eu estou tendo mais fé do que você. Eu falei, a gente vai conseguir nosso carro. Então, a gente tem que ter nosso ato de fé. A gente tem que depositar a nossa confiança em Deus. Porque se a gente não depositar a nossa confiança em Deus, o que a gente podemos fazer? Nós. Porque tudo tem que a gente confiar em Deus, tem que acreditar em Deus. Então, que a gente devemos colocar a nossa confiança em Deus e acreditar que Deus, Ele pode fazer tudo por nós.
E essas são as palavras que Deus colocou no meu coração para passar para vocês. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.